Então, eu queria começar com um momento de oração, pedindo a bênção de Deus para esse nosso encontro, e logo em seguida a gente passa a palavra para Emilene. Então, vamos orar pedindo que Deus abençoe esse nosso encontro. Bondoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos dás de, por meio dessa tecnologia, podermos falar com tantas pessoas de tantos lugares, falando sobre um tema tão importante como é levar a Bíblia a pessoas com necessidades especiais, como levar a Bíblia às diferentes necessidades humanas. Pedimos que tu abençoes tanto a Emilene como a Catherine, que vão apresentar esse tema. Abençoes a todos nós com o conhecimento que elas têm, para que nós também possamos aplicar esse conhecimento na nossa vida, levando a Bíblia, a palavra de Deus, a públicos tão especiais que precisam também da tua palavra. Fica conosco, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu Espírito Santo. Isso te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então eu peço que coloquem a Emilene aqui na telinha. Aí está a Emilene. Boa noite, Emilene. Você está bem? Boa noite, doutor Ermi. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, Kelly, que está aí nos ajudando, e a todos que estão aqui assistindo e acompanhando a gente. Tá bem. Então, sem mais delongas, você pode colocar, quando você quiser, usar a tela toda, fazendo a sua apresentação. Deus te abençoe, Milene. Amém, amém. A palavra é Vamos toda começar. sua. Tá bem. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e, mais ainda, poder falar de um assunto tão importante sobre as necessidades humanas, sobre a inclusão social. E a gente vai refletir um pouco. Será que a Bíblia tem a ver com isso? Será que a Bíblia pode nos ajudar a incluir as pessoas? Talvez muitos de nós ouvimos que a Bíblia exclui. A Bíblia exclui a pessoa com deficiência? Será que a Bíblia exclui a mulher? Será que a Bíblia exclui a criança? E muitas pessoas fazem esse questionamento. A Bíblia não é para todo mundo, porque ela exclui um monte de pessoas. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre inclusão, não existe hoje muitos autores que vão falar sobre inclusão. Se a gente for pesquisar, no Brasil também existem poucos autores, e grande parte desses autores, eles falam mais sobre a inclusão da pessoa com deficiência, sobre talvez alguma coisa de povos minoritários, mas uma inclusão mais ampla, a gente tem muita dificuldade de encontrar material sobre isso. Então, na verdade, eu preferi não trazer algumas definições que nós temos de autores e preferi trazer a melhor definição de inclusão que eu encontrei, que está na Bíblia, que no capítulo e no livro muito conhecido por todos nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Na minha concepção, não existe uma definição tão clara e tão completa de inclusão como a gente pode ver nesse versículo. Então, vejam, eu até destaquei aqui algumas palavras quando a gente coloca sobre o amor. Quando a Bíblia diz que o mais importante é o amor, realmente faz todo sentido. Então, primeiro a gente ama, e depois a gente tem uma ação. Deu seu único filho, é a ação de Deus por nós, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todas as pessoas podem acessar essa graça. Não morram, mas tenham a vida eterna. E a vida eterna é a transformação. Então, quando a gente fala de inclusão, não existe inclusão sem transformação. A inclusão, ela vem para transformar, ela vem para realmente trazer para dentro aquilo que está fora. E esse versículo, ele nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso. Eu vou passar também algumas passagens bíblicas, alguns exemplos, mas é importante você que está assistindo começar a pensar do contato que você já teve com a Bíblia, outras passagens, outros versículos que também traz a mesma essência,
né? Que mostra o amor, que mostra o que foi feito, que mostra que é para todo mundo e que tem uma transformação de vida. Então, sobre isso que a gente falou, a Bíblia nos ensina que, primeiro, é um mandamento, né? Incluir é um mandamento. Quando a gente fala amar o próximo, né, como a si mesmo, respeitar, é um mandamento. Então, veja, começa a gente cumprindo e a gente obedecendo aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Depois, uma ação, né? Ou seja, ele amou, ele deu seu único filho, é uma ação. Veja, quando a gente fala em inclusão, a gente não espera que a pessoa que está fora dessa inclusão possa acessá-la sem que a gente tenha uma ação para que isso aconteça, para que traga essa pessoa para dentro. Então, enviou seu único filho. Para todos, ou seja, a inclusão, ela é para todos. Ah, mas esse grupo não merece, ou esse grupo não pode acessar. Não, a Bíblia deixa muito claro. É para todo mundo. E o quarto ponto, para que tenha vida eterna, ou seja, para que essa transformação aconteça. A inclusão, ela não é simplesmente para ficar numa aparência ou para dizer que, olha, a gente está incluindo porque é politicamente correto, mas a inclusão, ela gera transformação. E se ela não está gerando transformação, alguma coisa está errada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa transformação que a gente quer alcançar. Tanto enquanto pensando na nossa própria vida, como na vida do próximo. Talvez você possa dizer, olha, mas eu não preciso de inclusão, né? Talvez a inclusão é para o outro, mas você precisou da inclusão, né? Se você não se sente excluído nesse momento, quer dizer que algo aconteceu, alguma ação foi feita para que você pudesse ser incluído em algum espaço, em algum grupo, em algum lugar, em um emprego, trabalho. Então, essa inclusão, às vezes, já aconteceu e a gente está usufruindo dessa inclusão. Então, é importante entender que a inclusão é para todo mundo. Tá? Nós somos parte dessa inclusão. Da mesma forma que a gente inclui, a gente também recebe essa inclusão, muitas vezes. Ou até a exclusão, né? E a gente vai falar também sobre isso. Bom, como eu disse, a inclusão ela começa de dentro para fora, ou seja, nós, enquanto agentes de transformação, pessoas que queremos incluir, nós temos que ter uma ação para que as pessoas possam fazer parte, né, de uma atividade, de um local, enfim, de qualquer política ou ação que essa pessoa não tem acesso. E eu gosto muito desse versículo, né, que ele diz, fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Então, veja, é um mandamento, né? A gente poder acolher, a gente poder defender, a gente poder proteger e a gente reivindicar algum direito para que todas aquelas pessoas que são desamparadas possam, de alguma forma, ter acesso a algo que, às vezes, ela está realmente não está tendo acesso nesse momento. Então, você que está nos ouvindo, já começa a pensar, né, como que você vai poder ser um agente de inclusão. O que você pode fazer na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, nos espaços que você frequenta. E eu alerto que a inclusão, gente, ela começa, quando eu digo que é de dentro para fora, ela também começa na nossa casa. Não pense que a inclusão, você só pensa para o outro de fora. Às vezes, a gente precisa pensar, ou a gente deixa de pensar, e muitas vezes, do de dentro. Né? Será que eu, enquanto família, eu faço algo para incluir as pessoas que estão comigo? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu tio, minha avó. E como que eu posso fazer isso? É para que isso tenha sentido para todo mundo, para que a gente comece a ter uma visão sistêmica, a analisar de uma forma diferenciada e começar mais do que isso, detectar e conseguir ver ações e momentos em que as pessoas que estão próximas da gente não estão sendo incluídas em algo. E reforçando, a inclusão, ela é para todos. Então, não existe uma inclusão que é para uma pessoa só. Ah, não, só vou incluir esse grupo e pronto, o outro não tem acesso. Veja, até o fato de nós temos agora uma intérprete de Libras que está aqui com a gente, a Kelly, é para que as pessoas surdas tenham acesso ao conteúdo que está sendo ministrado aqui. Né? Quando a gente, toda essa preocupação é para que as pessoas possam ter acesso
as mesmas coisas, as mesmas informações que quem ouve tem acesso. Então, é só um exemplo, mas para que vocês percebam a preocupação que temos de ter com todas as pessoas. Poxa, será que isso está acessível para todo mundo mesmo? Começar a nossa visão sair um pouquinho daquilo que está só do nosso entorno, né, e começar a pensar no outro. Tá? Então, é fundamental. Se a gente quer trabalhar a inclusão, é pensar o outro, né? É amar o outro, é respeitar o outro e se importar com o outro. Então, depende de classe social, né? Muitas pessoas que falam que a inclusão é só para quem tem uma renda baixa, para quem não tem acesso de alimentação, de saúde, educação, também, e é muito importante, mas será que, dependendo da classe social, a pessoa não tem problema nenhum de inclusão? Né? A questão da raça é muito discutido, muito debatido, tem muita gente que fala, olha, no Brasil não existe preconceito, não existe racismo. Será que não existe mesmo? Né? Será que isso é resolvido no país, é resolvido nas nossas famílias? Então, veja, às vezes é estrutural mesmo, às vezes não se percebe, né? Talvez eu fale um pouquinho mais para frente, mas eu gosto de citar a questão da raça. Às vezes, quando a pessoa fala para outro, olha, você é negro, mas não é tão negro, como se fosse ser negro ou preto, como se fala, fosse algo desvantajoso, que não tivesse muita vantagem. Melhor é ser branco do que ser negro. E às vezes a gente fala algumas coisas que acaba revelando esse racismo estrutural e, de uma certa forma, acaba realmente excluindo essas pessoas. Seja a cor da pele, seja cabelo, enfim, vários itens que às vezes a gente não percebe. E precisamos estar assim, atento para não excluir ninguém. A condição física, né? Então se fala muito sobre a questão da inclusão de uma pessoa cega, de uma pessoa usuária de cadeira de rodas, uma pessoa que não escuta, um surdo, enfim, isso é um pouco mais fácil das pessoas entenderem que, olha, aquela pessoa precisa de inclusão, né? Não é na mesma proporção as ações e atividades para incluí-la, mas as pessoas conseguem perceber um pouco mais, né? Como eu disse no início, muitos autores falam especificamente da inclusão de pessoas com deficiência, com um tipo de deficiência. Há vários segmentos da sociedade, então, mulher, criança, pessoa idosa, então, vários segmentos que hoje a gente vê uma exclusão e a gente precisa intervir, né? E a gente precisa entender como que a Bíblia também nos ensina, né? A Bíblia é o nosso manual. Para quem não conhece muito a SBB, sabe que a SBB ela entra com a palavra de Deus em vários espaços. Né? Às vezes você pensa, poxa, entrar na igreja é fácil com a Bíblia, mas é entrar num espaço secular, defender a Bíblia, falar do valor que a Bíblia tem, do valor que ela traz, da inclusão que ela traz a todas as pessoas, é um discurso que a gente pratica praticamente diariamente. É um desafio que nós temos de fazer essa defesa da Bíblia em todos os espaços. Algumas armadilhas são muito comuns, né, quando se fala de inclusão, porque a gente acaba entendendo que, olha, nós estamos aqui, por exemplo, vou citar uma igreja, né, muita gente de igreja, nós estamos aqui na igreja, a porta está aberta para todo mundo pode acessar, se as pessoas não vêm porque elas não querem, mas aí você encontra, por exemplo, você tem uma escadaria ali de 30 degraus para poder subir tudo aquilo ali, acaba sendo inacessível para um usuário de cadeira de rodas. Então, não é uma questão de igualdade, né? É uma questão de equidade, você ter o cuidado e tratar de forma diferenciada aquelas pessoas que têm necessidades diferentes. Né? A necessidade de uma pessoa, né? Essa ilustração mostra uma coisa muito simples, mas ela traz ali essa realidade, ou seja, o que eu posso fazer para que todo mundo tenha acesso? O que eu posso fazer? Algo muito simples, eu faço e já atende a todos? Será que atende a todos? Será que tem uma diferença aí ou uma dificuldade que eu preciso ter um olhar diferenciado para que as pessoas possam acessar aquilo que eu estou promovendo? Então, quando você pensar num evento, quando você pensar em algo que, olha, é para todo mundo, você sempre faz a pergunta, é para todo mundo mesmo? Né? Mais uma vez, eu cito o exemplo aqui
da Kelly que está conosco. Né? Se uma pessoa surda não tem condição de ouvir aquilo que está sendo dito, mas na língua dela está aqui para que ela possa ter esse acesso. Então, será que é para todo mundo? Então, a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, a gente precisa envolver o maior número de pessoas, ouvir as pessoas, se preocupar com as pessoas, acolher as pessoas de forma que elas se sintam realmente parte daquilo que está fazendo. Muitas pessoas, a gente tem contato com muitas pessoas com deficiência e as pessoas sempre reclamam, puxa, parece que as pessoas tratam a gente como se fosse muito ruim a gente ter alguma deficiência. Né? Veja, quando você fala, a gente fala um pouquinho mais à frente, mas quando você fala sobre uma deficiência, talvez para a gente que enxerga, né? Falar com uma pessoa que não enxerga, a gente vai achar o seguinte, nossa, a vida dela acabou, porque ela não enxerga, então a vida dela acabou, porque a nossa referência é visual. Mas a referência da pessoa que não enxerga, ela é outra referência, ela é construída de outra forma, né? E a pessoa tem sonhos e desejos como qualquer um de nós. Então, ficar sempre atento para que a gente não corra o risco de realmente achar que está incluindo, né? Às vezes, quando a gente questiona alguma ação, algum evento, algum serviço, algum projeto, eu ouço muito isso. Não, mas a porta está aberta para todo mundo. Se não tiver Libras, a pessoa surda não vai. Se não tiver Braille, você não consegue incluir a pessoa. Se você não tiver acessibilidade, a pessoa não consegue acessar. Então, isso é algo que a gente precisa se atentar em todas as nossas ações e nos nossos desafios, né, de criar ações, incluir. E aí eu trouxe aqui uma figura também que mostra um pouquinho sobre isso, né, e dá um exemplo bacana que a gente pode usar sobre o que é a inclusão, né? Às vezes a gente faz a exclusão até um pouquinho mais fácil da gente avaliar, mas às vezes a gente faz uma integração ou uma segregação e a gente acha que a gente está incluindo todo mundo. Então, por exemplo, se você vai falar em segregação, olha, eu vou deixar esses grupos ditos normais, que podem acessar com facilidade, e vamos fazer algo especial só para aquele grupo que não pode ter acesso a nada, e a gente junta eles e faz algo nesse sentido. Veja, essa pessoa não está sendo incluída também nesse processo, ela está à margem desse processo. Né? Às vezes a gente faz integração, né, da mesma forma. A gente pode até se interrelacionar, mas aquele grupo, né, o grupo dos excluídos, que a gente está tentando incluir, eles estão também à parte. Né? Quando a gente fala, vamos integrar, tá, mas a gente vai deixar eles de lado porque eles são especiais, vamos deixar eles de lado. Também não é inclusão. Né? E aí a quarta imagem mostra a inclusão, onde as pessoas podem se relacionar entre si, as pessoas podem conversar entre si, elas têm as mesmas capacidades, os mesmos direitos, os mesmos caminhos a trilhar, então elas podem fazer parte desse processo. É muito comum quando a gente fala da área da educação, por exemplo, para que você consiga entender um pouco melhor. A área da educação tem um amplo debate sobre inclusão. Então, há um tempo, achava-se que inclusão seria ter uma escola especial para as pessoas com deficiência. Então, vamos fazer essa escola, ela vai atender integralmente todas as deficiências. Então, a gente coloca todas as crianças com deficiência em uma única escola. E aí, esse modelo foi debatido, discutido. Olha, eles estão integrando, mas eles estão segregados e não é o que a gente quer. E aí, hoje há uma política mais de inclusão. Você pode até dizer, Milene, mas na prática isso não acontece muito. Realmente há muita deficiência ainda sobre a inclusão na questão educacional, mas precisa dar um passo, precisa mostrar a importância. Então, há casos de sucesso, de escolas que estão incluindo, há casos de violência de direitos mesmo, e que precisa ser olhado e trabalhado também. Quando a gente fala dos espaços, né, quais os espaços principais de inclusão? Então, como eu disse, na família. Então, a inclusão, ela começa em casa. Na nossa família, a gente olhando a nossa família, a gente se relacionando com ela, a gente percebendo, né, as formas de incluir cada um da família. A gente lida, e talvez muitos de vocês lidam com muitas famílias, e a gente ouve, olha, parece que eu não moro lá, né? Ou parece que
eu não faço parte dessa família. Então, veja, existem milhares de famílias que, infelizmente, vivem nessa situação. Então, como que a gente vive em união, né? Consegue trazer essa família para ela se sentir também acolhida por nós. Saúde, né, educação, talvez você também já tenha se deparado, olha, a exclusão na saúde é muito grande, a questão da educação também. Será que na igreja a gente tem toda essa inclusão que a gente está mostrando aqui, o que a gente fala que a Bíblia nos mostra sobre essa inclusão? Será que na igreja a gente consegue ter essa inclusão? No esporte, no lazer, na assistência social, que mexe diretamente com as necessidades básicas, na nossa comunidade e muitos outros espaços. Então, é importante que você comece a pensar nos seus espaços de convivência, né? Pensando na inclusão do próximo, pensando, será que esses espaços que eu frequento, eles estão incluindo, eles estão excluindo? Veja, é um pouco doloroso você falar assim, ele está excluindo, mas se você não tem ações que incluam um determinado segmento, é uma exclusão. Mas a gente não teve intenção, realmente não tem intenção. Mas quando você começa a olhar para essa inclusão acontecer, você começa realmente a se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado. Então, a gente conclui que quem precisa ser incluído e quem precisa incluir somos todos nós. Não culpem o governo, não culpem as igrejas e não culpem os dirigentes. Começa a fazer parte dessa responsabilidade. Nós precisamos incluir. Nós queremos também estar incluído em todos os espaços. Então, a gente precisa pensar tanto, não só em nós, né, e pensando onde estamos ou não, mas pensar das pessoas que não estão tendo acesso a muitos espaços que hoje nós temos acesso. Vamos falar um pouco agora sobre essa prática da inclusão. A inclusão realmente é uma prática. Quando você começa a pensar sobre isso, e aí você começa a identificar diversas ocasiões e diversas pessoas que você percebe que elas não estão tendo algum acesso. Então, a gente precisa praticar. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso, né? A sociedade bíblica, né, como eu disse para vocês, ela está em vários espaços, ela atende a vários segmentos e ela precisa incluir a todas as pessoas, né? A palavra de Deus vem para todo mundo. Eu costumo brincar que a palavra de Deus, às vezes as pessoas falam, ela é muito sagrada, que ninguém tem acesso, ninguém entendeu nada. Então, a palavra de Deus, ela traz a transformação, que a inclusão traz transformação. Então, essa transformação precisa acontecer. Então, aqui eu trouxe um exemplo sobre tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. Então, quando você pensa numa tradução ou uma versão, né, a nova tradução da linguagem de hoje é uma tradução que a gente utiliza muito nos nossos projetos sociais, porque é uma tradução acessível, as pessoas entendem, as pessoas compreendem, para público diferente. Talvez hoje você pode escolher a tradução, a versão que você quer ler. Então, a gente tem todas essas versões para que a pessoa possa escolher qual que agrada mais. Quando você fala na tradução em Libras, né, então amanhã teremos a palestra com a Catherine, que vai falar sobre o projeto da SBB para a Bíblia em Libras. E nessa caminhada a gente ouve muitas pessoas falando, nossa, mas tem o português, não precisa do Libras, né? Será que não precisa? Amanhã você vai ouvir sobre isso. Libras é uma língua, né, para atender a pessoa surda. Quando você fala de línguas indígenas, que a pessoa tem a palavra de Deus ali, na língua do seu coração, né? E às vezes quem está de fora acha que isso não precisa, que ele pode entender de outra forma. Mas será? Então, veja, a inclusão é você se preocupar com todas essas atividades, se preocupar com todas essas necessidades e fazer algo que possa ser acessível para todo mundo. Da mesma forma, vamos falar do formato. O cego lê braille. Mas tem cego que gosta de ouvir, tem cego que lê digital. Não tem problema nenhum, né? Ele tem direito a ler a Bíblia digital, ele tem direito a ouvir, mas tem muito cego que quer ler a Bíblia em braille, né? Que é o formato acessível para ele. Então, você ter esse material em braille, esse bebê tem a Bíblia em braille, é você incluir esse público. Digital, áudio, letra gigante, né? Às vezes as pessoas também comentam, poxa, não precisa fazer letra gigante, né? Só que muitas pessoas não conseguem ler se não tiver uma letra do tamanho adequado.
Então, além disso, todas as preocupações de que a pessoa possa entender também essa mensagem é um ato de inclusão. Então, de modo que as pessoas possam entender a mensagem bíblica. Vamos à Bíblia, ver o quanto que Jesus falou por meio de parábolas. E mesmo assim, muitas pessoas ainda não compreendiam, né? Então, a gente sabe também ali o mover do Espírito Santo, enfim, para que as pessoas possam entender, mas as pessoas que estavam perto recebiam essa mensagem. Então, esse versículo de Mateus 13, ele diz quando os discípulos perguntaram para Jesus por que só fala por meio de parábolas, é porque elas olham, não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. Então, veja, você ter uma pregação de forma que as pessoas possam compreender. Até você vai para uma igreja, eu acho muito legal falar de hebraico, de falar uma série de coisas. Assim, tem pessoas que não vão entender a mensagem daquela forma. Então, o público que você vai ler a Bíblia, vai pregar, vai falar da mensagem de Deus, você precisa se preocupar também. Qual a linguagem que eu vou usar? Né? Como que eu vou expressar sobre aquilo que a Bíblia está pedindo para falar? Então, se preocupar com isso. Não pense que quanto mais bonito eu falar, né, mais vai ser, eu estou muito bem aqui. Não, as pessoas precisam entender. Então, há grupos que precisam sim falar de formas mais simples, precisa sim realmente para que a palavra possa ter essa transformação, que as pessoas possam entender a palavra de Deus. Eu trouxe aqui alguns segmentos, alguns públicos que eu acho importante falar. Eu gosto sempre de ressaltar, eu sou da área social, e eu estava falando hoje até com o Paulo Teixeira, não sei se está assistindo, e eu falei assim para ele, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então, o meu pedido para vocês hoje é que vocês possam ler a Bíblia de forma de como que eu posso fazer diferente, como que eu posso incluir, como que eu posso amar mais, sempre nessa perspectiva. E aí você vai ver, né, que a questão do amor, a questão da graça vai nos ajudar a cumprir essa inclusão que é bíblico. Né? A Bíblia ensina a incluir a criança. Então, quando eu amo, quando eu cuido, quando eu ensino, quando eu ouço a criança. Veja, eu trouxe um versículo muito conhecido, né, e outras passagens que falam que quando as crianças chegaram para Jesus, né, os discípulos, outras pessoas falam, não importuna o mestre, né? E Jesus, não, são elas que eu quero falar, são elas que eu quero que esteja aqui perto de mim. Então, isso mostra a importância de incluir a criança, né? A importância das nossas ações, a gente ter mensagens, a gente tem materiais específicos. A sociedade bíblica se preocupa muito com isso, em ter materiais que sejam acessíveis às crianças, para que elas possam ler, possam entender. Tem que ter uma linguagem diferenciada, tem que ter uma imagem diferenciada, ilustração. Então, toda essa preocupação é para que as crianças sejam alcançadas. Né? Então, aqui, peço o desafio de todos vocês, de olharem para as crianças que estão próximas a vocês, detectarem situações que podem ter algum tipo de violação, tanto de direitos, violação sem ter algum contato com essa criança, alguma proteção. E é importante que a gente esteja atento a isso, que a gente desperte as pessoas a cuidarem das crianças. Tem um autor que diz que a criança traz o hálito de Deus, né? Ele traz aquela pureza de Deus. Por que Jesus fala que precisamos ser igual a criança? É por causa disso. Então, aquela pureza, receber, sabe, ser amada, ser cuidada e mostrar esse amor para quem está ao lado dessas crianças. Né? Então, a Bíblia ensina que a criança é sim importante. Não temos que deixar a criança de lado. Olha, vamos fazer um culto, a criança tem que estar lá, porque ela tem que ouvir aquela mensagem. Ela precisa ouvir uma mensagem mais em formato e com metodologia específica para ela. A Bíblia ensina a incluir pessoas com deficiência, né? Então, eu falei um pouquinho já sobre isso, a questão de não ter preconceito. A gente recebe alguns retornos, principalmente de pessoas cegas, que dizem, olha, eu parei de ir para a igreja porque quando eu chego na igreja, as pessoas acham que eu não tenho capacidade para nada. Então, eu não posso liderar nada, eu não posso participar de nada. Então, a gente acaba se afastando. Então, às vezes, quando eu falo desse preconceito, é o preconceito. Que às vezes a gente não tem muita informação de como tratar uma pessoa com deficiência, não que a gente quer excluir, mas a gente não tem informação. Né? Então, a gente precisa ir atrás de informação, né? A gente precisa realmente estar atento a acolher. Se não tiver um intérprete de Libras na igreja, o surdo não vai. Né? Se não tiver acessos, acessibilidade, rampas,
o cadeirante não consegue estar no culto, e muitas pessoas falam também sobre, poxa, mas a Bíblia dizia que a pessoa com deficiência é muito impura, enfim. E aí eu gosto muito de trazer esse versículo, que é no Antigo Testamento, que diz, não amaldiçoe um surdo, nem põe na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo. Então, veja, o desrespeito à pessoa com deficiência era uma afronta ao próprio Deus. Então, isso é inclusão. Então, todo tempo, e não só essa passagem, mas no Novo Testamento, os contratos de Cristo com várias pessoas com deficiência, era lá que ele queria estar, era lá que ele queria falar, para aquelas pessoas que ele queria alcançar, mostra todo o tempo essa inclusão que a gente precisa se preocupar com ela e realmente dar atenção a essas pessoas. Não poderia deixar de trazer, a Bíblia ensina a incluir a mulher. Não quero aqui entrar em um debate de igreja, num debate eclesiástico, não é sobre isso que eu quero falar, mas sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher. Então, veja, há várias passagens, né, onde Cristo mostra essa inclusão à mulher, e mesmo numa época que a mulher era tratada como mercadoria, mesmo numa época que a mulher realmente era tratada de forma muito ruim, né? A Bíblia ainda mostra alguns relatos que falam, olha, graças a Deus que eu não nasci mulher, enfim, que tinha toda essa dificuldade. E aqui eu quero trazer o alerta sobre amar, sobre respeitar, sobre cuidar. E eu trouxe a passagem, né, que é onde Jesus, a mulher adulta foi levada até Jesus, né, para ser apedrejada, e Jesus simplesmente disse, ó, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E veja, Jesus não foi conivente com o pecado dela, ele acolheu e ele diz uma palavra, né? Cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Aí ela disse, olha, Senhor, eles foram embora. E ele falou assim, então eu também não te condeno, mas ele disse, vá e não peques mais. Ou seja, ele acolheu, mas ele quis gerar essa transformação, né? Essa transformação. A mulher tem um espaço especial, né? Como eu disse, não é um debate aqui de que mulher é a correta, é a mulher que trabalha, é a mulher que fica em casa, não é esse debate, mas o debate de cumprir a palavra, né? De amar a mulher como Cristo amou a igreja, de incluir, de ouvir, de honrar. Infelizmente, nós temos visto muitos casos de violência contra a mulher, violência doméstica, violência sexual, violência moral, violência psicológica, né? De você é burra, você não serve para nada. Então, será que isso acontece só na casa do vizinho? Ou será que isso não acontece nas nossas igrejas? Será que isso está muito distante da gente? Né? Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho para olhar e para pensar como a gente inclui essa mulher, como a gente cuida dessa mulher, como a gente respeita essa mulher. Então, a Bíblia nos mostra, e eu só trouxe um exemplo, mas são diversos exemplos que, principalmente, Cristo mostra o cuidado com essa mulher, o amor com essa mulher, o respeito com essa mulher e a inclusão dessa mulher. A Bíblia também ensina a gente incluir o desamparado, né? Também, às vezes tem muita questão de, será que é papel de quem, né? Ajudar o próximo, dar de comer, ver uma vulnerabilidade maior e conseguir fazer alguma coisa. E quando eu coloco aqui desamparado, até de forma mais ampla, né? Pessoas que precisam de um consolo, né? Pessoas que precisam de uma ajuda, não só financeira, mas espiritual. Então, veja, ter compaixão é bíblico. Né? E quando você tem compaixão por alguém, tem que ser uma compaixão com ação. Não é aquela compaixão de, coitado, né? Ele está passando pela situação, coitado. Mas o que eu posso fazer para ampará-lo nesse momento? Né? Repartir o que tem. Né? Isso é muito sério. Né? A gente poder repartir o que tem, eu poder ajudar. E às vezes a gente ouve, olha, mas eu não tenho nada, eu não tenho quase nada. Né? Mas isso, do que a gente tem? A gente não pode, vou esperar ter muito para ajudar. Mas da minha realidade, daquilo que eu tenho, o que eu posso fazer? E não buscar o nosso próprio interesse. Então, eu sempre, veja, que quando eu falo de inclusão, é sempre para o próximo, é sempre servir, é sempre olhar para o outro, né? Não tem interesse próprio. Se eu faço uma ajuda, não é para que o outro saiba, né? Enfim, fazer realmente porque Deus nos manda amar. Esse versículo diz, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade,
mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, todo momento, vocês percebam que quando eu estou falando de inclusão, eu estou falando do amor. Né? Então, veja, se você não ajuda o próximo, como que você pode dizer que ama a Deus? Como você pode dizer que o amor de Deus está em você? Então, a todo tempo, quando você voltar a ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia, você vai encontrar várias passagens que falam sobre isso. O amor é para o próximo, né? O que a gente pode fazer para o próximo? A Bíblia ensina a incluir o imigrante, né? A gente ouve também muitos relatos. Poxa, esse pessoal vem de fora para pegar um emprego aqui dos brasileiros. Esse pessoal vem de fora e pega as nossas oportunidades. Ou eles vêm de fora e começam a roubar as pessoas, né? E a gente entende que é muito difícil, né? Você não estar na sua casa. É quando você vai na casa de alguém e se sente desconfortável, você quer ir embora a todo momento. E veja, será que se a casa deles fosse tão boa assim, eles sairiam de lá? Né? E esses refugiados que vêm para cá, vêm porque o país estava em guerra, vêm por uma série de problemas que eles enfrentam. E quem melhor do que nós, né? A base da Bíblia, os cristãos, para acolher, para dar abrigo, para respeitar, né? Para realmente torná-los parte da nossa família. Né? Nós amamos imigrantes, eles estão aqui, nós vamos tratar da melhor maneira. Nós vamos acolher essa pessoa, e isso é bíblico. Ele trouxe uma parte do Deuteronômio, ele ama os estrangeiros que vivem entre nós, eles dão comida e roupa. Ame esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, a Bíblia nos ensina a amar o estrangeiro, a acolher esse estrangeiro. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou incluindo os estrangeiros. E para terminar, trouxe o versículo, né, o livro de Mateus, que é muito conhecido a todos, mas às vezes muitas pessoas não param para pensar sobre ele. Né? A Bíblia ensina a incluir todas as pessoas que precisam de ajuda. Né? Como eu disse lá no início, né, quando Deus mandou seu filho para morrer por nós, ele mandou para todas as pessoas que nele creram, para todas as pessoas que pudessem acessar. Se a gente fosse continuar aqui falando sobre inclusão, ou vários outros segmentos, ou várias outras ocasiões e ações, a gente teria assim, uma série de relatos bíblicos para mostrar sobre a inclusão. Então, eu gosto muito de Mateus 25, né? Ele fala que estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede, me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, poderia resumir aqui, né, esse versículo, e quando a gente faz é porque a gente ama. E se a gente ama, foi porque Deus nos amou primeiro. A nossa missão e a nossa inspiração não é ser bonzinho e não é ganhar um lugar no céu por causa das nossas obras. A nossa inspiração é fazer aquilo que Deus nos manda, amar o próximo, né? E assim você começa a ter ações e atitudes de inclusão ao próximo. Para terminar, como que eu posso incluir? Primeiro, leia a Bíblia. Né? Eu trouxe só alguns exemplos, alguns relatos, mas a Bíblia vai te dar muitos caminhos, a Bíblia vai te mostrar muitas possibilidades. Ame, independente de quem. Veja que o amor é o de Deus por nós, então ame. Olhe para o próximo. Né? Não esteja pensando só em você e não feche os olhos para as necessidades das pessoas que estão passando pela sua vida. Procure informação. A gente precisa também ter informação para conseguir incluir. Como eu faço? Qual é o caminho? Onde eu consigo? Isso é muito importante. Se incomode com a injustiça. Um dos versículos que eu li é para que a gente possa abrir e falar e defender aquelas pessoas que precisam de ajuda. E seja um agente de transformação. Se preocupe com isso, seja um agente de transformação, porque toda inclusão, ela gera transformação. Então, é isso que você vai estar gerando na vida da pessoa, é isso que você está gerando na sua vida, da sua família e das pessoas que estão próximas a você. Vamos lá, cara. Eu acho que a gente tem que agora tentar assimilar um pouco, pensar um pouquinho, e aí fazer umas... já tem algumas perguntas, eu vi que tem 2 perguntas, daqui a pouco eu te passo elas. Mas, Emilene, obrigado aí por compartilhar essa visão de inclusão, mostrar textos bíblicos.
que falam de inclusão. Tem uma história, não é história bíblica, ela fala sobre, diz que uma professora de escola bíblica deu para a classe, contou a história do bom samaritano. Um bom samaritano que ajudou a pessoa que foi ferida e tal. E aí depois pagou a conta do cuidado de saúde dele. E aí perguntou para os meninos e as meninas da classe, né, o que eles aprenderam dessa lição. E o menino levantou o braço e disse, olha, é o seguinte, quando eu estou doente, os outros têm que cuidar de mim. Como é que funciona esse negócio de inclusão, né? Quando a pessoa vê os seus direitos, os direitos, né? E acha que tudo é direito dela. E como é que funciona isso na prática da vida cristã? Estou te provocando um pouquinho. Sim. Eu penso que essa questão de direito, ela é um pouco polêmica também, né? Mas, ao mesmo tempo, ela... por exemplo, vou até citar um exemplo. A gente estava em uma das nossas regionais, né? E a gente estava fazendo um evento. E realmente não tinha acessibilidade para cadeirante. E aquela pessoa começou a gritar e nossa, absurdo, como que vocês não têm isso, aquilo? E aí as pessoas falam, nossa, como que essa pessoa tá tratando a gente mal, eles não merecem mesmo, veja. Então, são os dois lados aí. A gente precisa ter realmente, né, se preocupar com essa acessibilidade, mas às vezes a pessoa que acaba explodindo ou fica bem nervosa com o seu direito, às vezes é um reflexo do tanto de exclusão que ela sofreu. É claro, não estou aqui defendendo que é a melhor forma de você reivindicar algo, mas também é um reflexo das diversas exclusões que ela sofreu. Então, mas a gente encontra também pessoas que já são mais flexíveis, já não entendo, né? Não consegui, às vezes começa a nos dar uma... Até nos acolhe, não fica assim, não, né? Eu entendo. Mas a gente tem que procurar nossos direitos, mas tudo que for radical, eu acho que a gente perde, às vezes, a razão. Né? Quando a gente lida com... Vocês têm que fazer para a gente, vocês têm que suprir tudo que a gente precisa. Então, acaba realmente sendo algo até egoísta, às vezes. Né? Então, essa reação. O elemento moderador, então, o árbitro, seria Isso, o amor. O amor. Exatamente, exatamente. Tanto da pessoa que também está sofrendo essa exclusão, né, quanto da gente que está incluindo em algum momento. O amor tem que ser para os dois, não é só para quem está incluindo, é para quem está É isso que recebendo Jesus também. ensinou, né? O segredo está Exatamente, no amor. Que está bonito. no amor. Bacana. Vamos lá, vamos para as perguntas aí para o pessoal estar participando. Eu só estava fazendo um pouquinho. A primeira pergunta que aparece aí é como explicar para as crianças que uma criança é diferente. Hoje Isso se é fala muito muito, em criança especial e tal. sim, isso é muito bacana. Hoje está um pouco melhor quando a gente vê alguns comerciais, alguns filmes mostrando pessoas com deficiência, né, por exemplo. E aí isso precisa ser muito natural, muito normal, né, que existe isso. Não, eu já vi casos de pessoas que falam assim, olha, foi alguma desobediência para Deus. Eu nem citei isso aqui, mas se a gente fala da deficiência, tem muita gente que julga, né? Foi um pecado. Então, tratar de forma muito tranquila, né? Não de comiseração. Ai, coitado, olha como ele é. Não, mas se fala assim, olha, ele não anda, né? Ou ele tem alguma deficiência intelectual, ou ele não enxerga. De alguma forma, isso precisa ser passado de forma natural, né? Para as pessoas. Então, isso é desde cedo, desde pequeno, né? Por exemplo, até pelo meu contato, meu filho já sabe muito sobre deficiência. E aí ele falou, mãe, você vai gostar. Ele tem uma pessoa com deficiência, né? Então ele começa a achar isso legal, né? Ele passou por algum momento difícil na vida que ele ficou um tempinho sem andar. E aí, quando ele estava na cadeira de rodas, ele olhou para mim, eu assim, quase me acabando, ele falou assim, mãe, eu posso jogar basquete na cadeira de rodas? Porque eu já tinha levado ele em alguns eventos que tinha jogo de basquete com usuários de cadeira de rodas. Então, ele começou a ver que isso não é o fim do mundo, né? Que realmente é possível fazer.
Então, acho que passar de forma natural e falar, né? E falar sobre isso, né? Falar que existem pessoas, às vezes em alguma comunidade ou na família não tem, mas a gente precisa falar, né? Acho que quanto mais falar, mais a criança vai assimilando, aprende a respeitar, aprende a não fazer bullying, né? Que isso é muito importante, né? Que a gente tem casos seríssimos de pessoas com deficiência que sofrem bullying e isso leva para a vida toda. Então, acho que tratar com naturalidade. Legal. Uma outra pergunta aqui é sobre a pessoa gostou muito dessa visão e aí ela pergunta: por que você acha que a igreja não tem sido suficientemente inclusiva? Falta de percepção das reais necessidades, dificuldade de saber o que fazer, pouco conhecimento da mensagem bíblica. Como é que você analisa isso? Como eu disse, quando a gente tem contato com muitas igrejas na sociedade bíblica, e cada vez que a gente faz uma palestra como essa, de uma ação, algum pastor aqui fala: puxa, a gente não tinha pensado sobre isso, né? A gente não tinha. Então, eu não vejo a igreja como: olha, ela não quer incluir, ela está excluindo, mas às vezes realmente é como essa pergunta diz: não tem informação, né? Não tem conhecimento, então isso passa desapercebido, né? Ela não sabe como fazer. Então, é muito comum: poxa, o que eu vou fazer se uma pessoa cega está aqui na minha igreja? Como que eu vou falar com ela? A gente brinca, a pessoa não enxerga, mas ela escuta, você pode falar. Mas uma pessoa que não escuta, como que eu vou cumprimentar? Como que eu vou fazer? Quando a gente fala da inclusão da pessoa surda, a gente precisa aprender Libras para incluir a pessoa surda. Não é coisa a pessoa surda falar, é a gente saber Libras para a gente possa incluir a pessoa que não ouve. Então, tem muitas igrejas muito bacanas, com ministérios para pessoas surdas, né? Muita igreja que acolhe, mas muitas igrejas, infelizmente, não têm essa informação. Então, acaba não criando um ambiente de inclusão e acolhedor para todas as pessoas. Então, podemos falar também até da pessoa idosa, né? Locais que tem muita escada, pessoas com mobilidade reduzida. Então, pensar em tudo isso, né? Será que é tão difícil fazer uma rampa? Né? E quando faz uma rampa, tem que ter todas as especificações, né? Que às vezes faz rampa, mas não sobe ninguém naquela rampa, nem a cadeira consegue subir. Então, precisa ir atrás, sim, de um engenheiro para fazer isso. Então, são informações que precisam ser procuradas, né? Precisa se incomodar e realmente ir atrás de informação. Eu não vejo maldade, né, na igreja, eu vejo que Na realmente igreja. não tem essa informação. A gente, quando trata com a igreja, não devia excluir a igreja também, porque ela não sabe certas coisas. Sim, exatamente, exatamente. Muito legal isso, de É, ser compreensível. De novo, o poder o moderador amor. é o amor. A gente chega E numa quando igreja já quebrando tudo. Isso, vocês não têm nada para mim, né? Não tem piso tátil, não tem. É uma ignorância também, não tem é, cabimento, né? bom, a outra pergunta aqui, a paz e boa noite. Fica a pensar nas crianças e adolescentes nas instituições, abrigos e orfanatos. Como podemos, como igreja, acolher esses órfãos? Como sermos uma igreja que adota ou dá suporte para famílias adotivas ou acolhedoras? Refletindo sobre Tiago 1:27. Essa questão dos órfãos, né? Eu não sei quantos aqui participaram do Descende, se não me engano foi 2000, foi um pouco antes da pandemia que teve Olha, o Descende, e eles trouxeram uma série de encontros e reuniões, né? E um dos encontros deles era falando que se um membro de cada igreja adotasse uma criança, não teríamos mais orfanatos no país, né? E aí, quando você fala dessa questão de adoção, né? É claro, né? Cada um tem uma família, mas é um ato de amor. Veja, nós temos muitas pessoas que foram adotadas, nós temos muitas pessoas esperando serem adotadas. Então, esse acolhimento é uma inclusão. Você dá uma oportunidade diferente para essa criança e ter a família. Então, esse movimento ele também fala que a criança só vai criar valores de família se ela tiver inserida em uma família. Por mais que uma instituição cuide muito bem, nós temos um orfanato que cuida muito bem das crianças, são alimentadas, né, tem higiene certa. É muito difícil a questão dos vínculos se ela não está inserida em uma família. Então, isso pode acontecer. Tem várias formas, até se você vai visitar uma instituição também, quer levar uma criança para passar um final de semana? Eu era uma pessoa que falava assim: poxa, mas é uma judiação fazer isso com uma criança.
pegar a criança, passar o final de semana e depois devolver. Mas aí eu entendi que aquela oportunidade que a criança tem é única e para ela é importante, mesmo que ela volte para aquele orfanato. Então, veja, visitar essas instituições, né? Levar realmente o amor de Deus a essas instituições. A Sociedade Bíblica tem parceria com várias instituições e que os materiais bíblicos, você dá algo de qualidade, né? Algo que é dela. Né? É muito comum nessas instituições compartilhamento de roupas. E quando a gente chega com um material bíblico e fala assim, este é seu. Aí eu falo, poxa, mas é meu mesmo? Esse é seu. Então, veja, há várias ações e acho que a gente pode acolher e incluir essas crianças. Não estou falando que todo mundo tem que sair adotando, né? Porque cada um tem uma realidade. Mas também é um ato de amor, é pensar nisso também, ajudar essa instituição que cuida dessas crianças. Há muitos voluntários que também vão e faz um trabalho de amor e acolhimento a essas crianças. Legal. Tem uma outra questão aqui que é uma sugestão, é uma pergunta e sugestão até. A inclusão poderia fazer parte dos programas, currículos e discipular da igreja? Perfeito. Seria um grande sonho. Um grande sonho, sim. Que as faculdades teológicas pudessem ter uma disciplina falando sobre inclusão, falando sobre projeto social, né? Dando essa visão, seria perfeito. Eu acho que faz parte da formação. Né? Quando a gente fala de necessidade humana, né, que a gente fala, isso tem tudo a ver. Então, na minha concepção, tem algumas universidades que têm, teológica, que tem algo nesse sentido, mas são poucas. Mas eu penso que seria um sonho mesmo de conseguir ter disciplinas como essas na formação desses pastores, desses líderes, seria excelente. Se não puder colocar a disciplina, eu lembro, eu trabalhei numa faculdade de teologia, a gente trazia de vez em quando um pastor que trabalhava com inclusão na igreja, para ele falar com os alunos e professores e dar dicas, né? Dar palestras, tudo isso pode ser feito, né? Eventos como esse, difundir e colocar, porque as pessoas passam a ter outra visão, né, da inclusão. Legal. Sim. E abrir, doutora Inê, a questão dessa inclusão. Por exemplo, se você vai falar sobre um dependente químico, né? Você acolher ele na sua igreja é uma inclusão. Né? A gente tem vários relatos, pessoas que ficam com medo, chegam uma pessoa que está se libertando das drogas, está ali na igreja, o que eu faço? Será que ele vai roubar minhas coisas? Eu cumprimento ele, eu falo com ele. Então, são várias questões sociais, né? Dependência é só um exemplo que estou citando aqui, que às vezes as pessoas não têm a informação. Né? Então, isso seria muito importante para que as pessoas pudessem saber, né? Conhecer essa realidade e se preocupar com esses públicos. Tá. Eu tenho a Mauriana, ela está perguntando se ela podia fazer uma pergunta em Libras e a Kelly podia ser a voz. Eu agradeço por esse tema a respeito de inclusão, é algo realmente muito importante. E eu também já tive muitas experiências, né? E eu tenho também 2 filhos que são ouvintes. E eles também queriam, né, ir até a igreja. E eu fui na igreja com os amigos, né, com eles, eu fui. Só que nessa experiência não tinha interpretação para mim, porque o meu filho queria conhecer uma outra igreja, então eu, como uma pessoa surda, eu fui até lá, só que eu não tive esse processo de acessibilidade, né? Então eu fiquei lá sentada no culto inteiro, durante todo, eu via, né, a palestra ali tinha, no culto tinha ali alguns slides, eu conseguia ver, só que eu não tinha esse acesso realmente do que estava acontecendo. Então, eu tive várias, né, funções assim. Em outro momento também, eu fui em uma outra igreja e que não tinha também essa acessibilidade. Então, eu vejo essa necessidade realmente, né, de a igreja ser mais inclusiva nesse processo realmente de ter intérpretes, né, em todos os lugares. Muito obrigada. Era só um comentário. Perfeito. Veja a dificuldade, né? De você ir num local e se sentir totalmente deslocado, sabe? E você não se sentir bem, porque não tem nada para você ali, né? Que você possa compreender. Então, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio.
Legal, obrigado aí. Eu acho que foi um exemplo muito prático, né? Que deu aqui e não foi combinado, mas funcionou. Está ótimo. Tem uma pergunta aqui também, eu gostaria de saber como tratar, nesse caso da inclusão, o homossexualismo, quando faz a mudança de sexo e querem casar na igreja. Como é que trata disso? Aí a gente vai de novo ali com a palavra, né? Que toda inclusão gera transformação. Então, eu preciso amar, eu preciso abrir uma porta para ele e a transformação acontece, né? Enfim, é Deus que move isso. Então, veja, a gente lida com muito radicalismo. Ah, eu vou matar, né, essa pessoa. Ah, eu não quero essa pessoa aqui. Nós já tivemos também muitas pessoas que a gente teve contato e falou assim, olha, entrei na igreja e só que me olharam tão feio, sabe? Me olharam de forma tão diferente e eu me senti incomodado. Veja, quando a gente fala do amor, no amor, quando Jesus pegou aquela mulher adúltera, ele amou aquela mulher, mas ele não foi conivente com o pecado dela. Ele falou, vai e não peca mais. Mas ele acolheu, ele amou, né? Ele não julgou, mas ele falou assim, olha, mas não peca mais, né? É a transformação. E a gente precisa tratar da mesma forma, né? Como que a gente quer transformar se a gente não abre as nossas igrejas para receber todas as pessoas? Né? Será que a gente senta ao lado da pessoa? Né? Quando a gente vê uma pessoa diferente ali na igreja, eu vou sentar ao lado ou vou evitar sentar do lado dela? Será que um abraço pode nos ajudar? Né? Que acolhimento eu posso dar para essa pessoa? E aqui eu estou dizendo, gente, eu não estou julgando a prática, não estou julgando nada. Eu estou dizendo o que nós podemos fazer, né, enquanto cumprir o que Deus manda de amar a pessoa, né, de acolher essa pessoa. Então, a gente lida com muitas situações como essas de que, olha, eu não sou amado por essa igreja, eu não sou bem-vindo ali, então eu não vou. Então, já vão chegar lá e já vão me condenar, né? Então, esse acolhimento, gente, é importante. Né? A gente precisa respeitar, né? O respeito independente da prática da pessoa, independente daquilo que eu concordo ou não concordo, aquilo que está contra a Bíblia, aquela pessoa tem dessa prática. Mas é o amor, né, que, novamente, vem aqui, né, vem como estás, você vai ser bem aceito aqui. E a pessoa também, até na minha fala disso, a questão dessa inclusão. Às vezes, ela de dentro, ela de fora para dentro. Só que tem pessoas também que não aceitam essa inclusão. Mas tem pessoas também que não vão ser transformadas por ela. Então, também é intrínseco. Então, a gente faz também toda a nossa parte e não quer dizer que vai dar tudo certo, né? Porque nós somos pessoas, somos diferentes, podemos aceitar como não podemos aceitar. Lembra lá do primeiro versículo que eu li, para todo aquele que nele crê, né? Ele vem para todos, mas para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, a gente entender isso também, né? E acolher. Acho que abrir a porta para que as pessoas se sintam à vontade, onde elas procuram ajuda, né? É fundamental. Legal, boa explanação. Eu acho que era isso, e nós estamos chegando no nosso horário aqui de terminar. Foi muito legal. Milene, obrigado para você, obrigado por colocar um assunto e vejam quanta implicação para a vida, né? Quantas coisas complicadas que nós vivemos hoje, né? Quando você falou, por exemplo, ali agora no final, que a gente nem todos aceitam, né? Nem Jesus Jesus acolhia todos e muitas vezes o cara dizia não quero e afrontava e ia embora, né? Então não é que tem que concordar com tudo para incluir, tem que aceitar tudo. Jesus também, mas ele amou a todos, ele veio e entregou sua vida a todos. Então eu acho que essas são as tensões que a Bíblia mesmo apresenta e fazem parte da vida. Não adianta arrefecer as tensões, elas existem, mas o amor cobre multidão de pecados. Então a gente pode sempre amar. Trocar o Obrigado, viu, julgamento pelo Emiliano? amor, né, doutor Eli? É, Trocar o e, nosso a, julgamento pelo amor. e a outra questão também que você falou, que eu queria lembrar, espaços de inclusão, como são importantes, começando pela família, né? Às vezes a gente acha que a criança tem que ir para
agora durante a pandemia, que não tinha escola, o pessoal abre a escola que eu não aguento mais essa turminha pequena dentro de casa. Então, né, a gente não está mais acostumado, a gente acha que a criança vai para a escola, o velho vai para o asilo e o outro vai para não sei o quê, mas a própria família, que é um modelo de inclusão perfeito nessa questão. Por que a gente Obrigado. dá muito, só um detalhe, por que o pessoal dá muito celular para criança? Né? Deixa, é melhor que ela fique quieta, né? Melhor que ela fique quieta. E o celular não traz a inclusão dela, pode trazer digital, mas a família não. Então, são coisas que a gente percebe nessa inclusão. Ok, obrigado, viu, Emília? Obrigado, Kelly, um abraço para você também. Obrigado para a Mariana, que deu essa contribuição tão bonita. Olha, aqui tem mais os comentários, né? As perguntas nós já estamos encerrando. O meu filho cresceu na igreja, hoje, congregação onde eu estou, ele se sente acolhido. Eu acho, e hoje, na congregação onde estou, ele se sente, talvez, não se sente acolhido, ótimo, deixa ele lá. Às vezes não está. O Renato Hanes, né, ótima fala, ensinamentos, que Jesus Cristo esteja sempre com todos também com toda a equipe que atua na nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado pelo evento de hoje. Então tá, muito obrigado para vocês todos. Essas palestras para os inscritos, elas vão ficar também à disposição, vocês têm acesso a elas. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos, guarde e contamos com todos vocês amanhã, 19 horas. Vai estar conosco a Kefren, mais uma noite do Seminário de Ciências Bíblicas. Deus abençoe a todos.